Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 3 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós hoje iremos iniciar o mês de agosto de 1860 e hoje é exatamente 3 de outubro de 2022. Vamos então envolver a nossa querida amiga Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão e ela mesma irá conduzir o nosso estudo da Revista Espírita. Divino amigo Jesus, irmão amado, te agradecemos mais uma vez essa oportunidade de nos reunirmos para estudar, para aprender, para alçar voos maiores, expandir nossa consciência. Como é bom poder estudar e aprender e saber caminhar melhor, com mais ânimo, com dignidade. Isso sempre com a tua presença, com a tua ajuda luminosa constante em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que em nenhum momento esqueçamos da tua presença junto a nós, com a nossa família, com os nossos amigos, que sejamos inspirados sempre pela tua luz e ensinamentos. Que assim seja. Então vamos começar hoje o mês de agosto e já começa com um aviso. O escritório da Revista Espírita e o domicílio particular do Sr. Allan Kardec foram transferidos para a Rua Santane, número 59, Passagem Santane. Então, a clareza, a transparência dos trabalhos da revista. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sexta-feira, 29 de junho de 1860, sessão particular. Leitura da ata e do... O que quer dizer que outra gente lê assim, sessão particular, é porque tinha a sessão aberta para convidados que fossem apresentados com antecedência, né? E as sessões particulares para quem já estudava para aprofundar o estudo. Então, aqui, sessão particular. Nessa sessão teve a leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 22 de junho. Leitura de uma carta do Dr. de Grand-Boulogne, antigo vice-cônsul da França, pedindo para ser admitido como membro correspondente em Havana, para onde irá brevemente. E é interessante a gente falar sobre o Dr. Grand-Boulogne, porque ele foi considerado o grande trabalhador das primeiras horas do Espiritismo. Ele nasceu em 1810 e desencarnou em 1874. Ele foi autor da Carta de um Católico sobre o Espiritismo, que também foi queimada no Auto de Fé de Barcelona. Ele era doutor em medicina, cavaleiro da Legião de Honra, secretário da Sociedade Acadêmica de Medicina de Marsella, vice-cônsul da França em Cuba e membro correspondente da Sociedade de Estudos Espíritas de Havana. E é interessante porque essa obra está lá que eu achei interessante nas nossas pesquisas, que o Kardec tem um livro para formar a Biblioteca de Estudos Espíritas. Então, tem várias obras, inclusive essa carta dele. A sociedade o admite nessa condição e, como sua carta contém observações muito judiciosas, sensatas, prudentes sobre o Espiritismo, requer inserção na revista. Então, já foi admitido. Comunicações diversas. Leitura de um ditado espontâneo recebido pela senhora Costello sobre as origens, assinado por Lázaro. Relato de manifestações físicas espontâneas que ocorreram ultimamente na rua Desnoyers, noticiada por vários jornais, lembrando fatos análogos que se passaram em 1849 na rua Degré. Alguns acrescentaram que os fatos ocorridos naquela rua resultavam de trapaças imaginadas pelo inquilino para rescindir o contrato de locação. Não sei se vai dizer mais para frente, mas para não ficar perdido, é que houve casos de batida na casa, aparições, quebradeiras, e aí estão dizendo que é charlatanismo. Vamos ver mais para frente.
O senhor de Grand-Boulogne disse a respeito que pode certificar a autenticidade desses fatos, referidos, aliás, pelo senhor de Mirville, que tomou todas as informações necessárias para assegurar-se de sua realidade. Aí a gente não conhece e fica pensando, quem será o Grand-Boulogne, quem será Mirville? Então, o Grand-Boulogne a gente já viu quem ele era, médico, membro da Legião de Honra, quer dizer, pessoa de conduta ilibada, como eu aprendi por aí. E o senhor Mirville, ele era escritor, acadêmico, iluminista e médium, autor de Questões dos Espíritos, publicada em 1855, e dos espíritos e de suas manifestações fluídicas. Os dois também são citados no catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita de Allan Kardec. Então, são pessoas de caráter que dão a prova de que aconteceu mesmo. E o senhor de Mirville deu provas que o fato era autêntico, porque ele tomou as informações necessárias para assegurar-se de sua realidade. Um sócio observa que, no caso, a afluência de curiosos, a grande ocorrência de curiosos, tinha se tornado tão incômoda para os interessados que eles se desembaraçavam, lançando a coisa à conta de malquerença. Como houve muito caso nessa rua de Noyers, de aparição, de espírito, cogitou-se que seria tudo fraude. E aí um deles está dizendo que porque foi muitos curiosos para essa rua chamar a atenção, e os moradores ali começaram a dizer, não, é mentira, não tem nada não, só para voltar à tranquilidade da rua. Temendo ver a casa deserta, o proprietário teve todo o interesse em não acreditar nas manifestações. Tal é a razão do desmentido, muitas vezes dadas a fatos dessa natureza. Então, ele não disse nem que é verdade, nem mentira, apenas relacionou que havia interesse para dizer que não era verdade, porque ele ia perder o aluguel, que ninguém aluga casa mal assombrada. Estudos. Primeiro, discussão sobre o mérito e a eficácia das provas do homem de bem, suportadas com vistas a proporcionar alívio aos espíritos sofredores e infelizes, a propósito de uma passagem da carta do senhor de Grand-Boulogne. A respeito, observa ele que a eficácia da prece, considerada como prova de simpatia e de comiseração, de piedade, compaixão, uma vez constatada, podem-se considerar as provas que nos impomos com esse objetivo como um testemunho análogo que deve produzir os mesmos efeitos que a prece. A intenção é tudo, nesse caso, e se deve encará-la como uma prece mais ardente ainda do que aquela que consiste só em palavras. Então, ação no bem é mais importante que oração em palavras, mas que a oração é uma prova inconteste de simpatia e consideração com os sofredores, os infelizes, né? Os sofredores e infelizes. O segundo estudo, então é interessante notar que eles param para fazer um estudo. Sim. E discutir. A prece é interessante, a prece ajuda os sofredores, e assim é um estudo que deve ser maravilhoso, né? A gente discutir a eficácia da prece. Então eles tinham esse cuidado de discutir sobre a eficácia da prece, a ação no bem. Então é interessante notar que esse foi um estudo. Segundo estudo, a senhora N expressa suas dúvidas quanto à identidade do espírito que lhe deu alguns conselhos na última sessão e que não considera aplicáveis. Roga seja perguntado por outro médium se o espírito que se comunicou é mesmo São Luís. Olha aí, está colocando em questão, porque ela achou que não estava bom, então vamos verificar se é. Não é porque disse que é São Luís que eu vou acreditar. O que se bate muito, né? Acrescenta que julgou ver na natureza de suas reflexões um sentimento pouco benévolo, que não se coaduna, né, que não se caracteriza com a sua habitual mansuetude.
Foi isso que lhe suscitou a dúvida. Ela achou um pouco grosseira a resposta, meio rude, né? Então, será que é ele mesmo? Interrogado a respeito, por intermédio da senhora H, respondeu São Luís: sim, fui eu mesmo quem veio traçar aquelas linhas e vos dar um conselho. Ou seja, devia ser mais duro para ela esse conselho, que ela não gostou muito. É, porque as pessoas têm uma ideia, né, de que ser bom é ser abestalhado, né? Que ser bom é anuir com crime, ser bom é não emitir opinião, ser bom é falar manso. Não. Você pega Emmanuel, a firmeza com que ele falava com Chico, e muitas vezes de forma muito direta. Então, às vezes, a gente gosta de muito rococó, entendeu? A gente gosta de muita coisinha, E não é, a gente tem que ser direto, falar reto, falar direto. E esses espíritos nobres, eles não têm tempo a perder. E melindra é coisa nossa. Melindra é coisa nossa. Então, eles falam, é isso, pronto. E é direto, não tem muito rococó na fala deles, não, entendeu? E a pessoa que é extremamente melindrada, extremamente suscetível, e pronto, acabou. Ela já disse, não é ele por quê? Porque ela não falou o que ela queria ouvir. Achou ele mais ríspido. É. Mas fez bem, ela em questionar, já que estava em dúvida, vamos questionar. Mas era para ela mesma o conselho. Sim, fui eu mesmo quem veio traçar aquelas linhas e vos dar um conselho. É injustamente que recebem mal os meus conselhos. É preciso que aquele que quer avançar na senda do bem saiba aceitar os conselhos e os avisos que se lhes dão, mesmo que fira o seu amor próprio. Viu, senhora N? A marca de seu progresso consiste na maneira doce e humilde por que os recebe. Outrora, quando me encontrava na terra, não dei provas de grande humildade, submetendo-me, sem murmurar, às decisões da igreja e mesmo às penitências que me impunha, por mais humilhantes que fossem? Sede, pois, dóceis e humildes, se não fordes orgulhosos. Aceitai os conselhos, tratai de corrigir-vos e progredireis. São Luís dando recado, né? O senhor T observa que em vida nem sempre São Luís se submeteu à igreja, visto ter lutado contra suas pretensões. Foi legal essa discussão, né? Opa, tem coisa aí, porque ele não era assim. Responde São Luís: dizendo que me submeti às penitências impostas pelos chefes da igreja, disse-vos a verdade, mas não vos disse que minha conduta tenha sido sempre irrepreensível. Fui um grande pecador perante Deus, embora os homens, mais tarde, me tenham concedido o glorioso título de santo. O senhor Allan Kardec acrescenta que São Luís sempre se submeteu às decisões da igreja no tocante aos dogmas. Só lutou contra as pretensões de outra natureza. Ou seja, eles tinham conhecimento para discutir São Luís. Ele não debatia os dogmas da igreja, Não discutia, mas qualquer outra aplicação de forma errada, né? Ele ia discutir. Terceiro, perguntas sobre os conselhos de São Luís relativamente às experiências de manifestações físicas, aconselhando a sociedade a não se ocupar com elas. A gente já viu isso, né? Que as manifestações já tinham passado o momento delas. Agora era outra questão, já era a parte filosófica, né? Quarto, perguntas referentes à faculdade mediúnica nas crianças, a propósito das manifestações obtidas na última sessão pelo jovem N. Pergunta sobre as manifestações das ruas de Noailles. É aquele caso lá. Isso aqui tudo foi visto na revista passada, tá no canal. Sexto, 2 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro, pela senhora Costel, sobre a eletricidade do pensamento, assinado por Delphine de Girardin. O segundo, pela senhora Lubre, a propósito dos conselhos dados pelos espíritos, assinado por Paul, espírito familiar.
Sexta-feira, 6 de julho de 1860, sessão particular. Fazer só uma pausa de novo, porque todo mundo acha um pouquinho chato essa parte do boletim, mas é importante porque a gente aprende muita coisa. A gente aprende que eles não passam corrido nas lições, nos estudos, nas discussões sérias. E aí é muito bom de ver, né? Como a sociedade seguia sua rotina de trabalho e estudo, né? Disciplina mesmo. O próprio boletim é de uma disciplina ímpar, né? E a gente acaba sabendo os detalhes da reunião. Exatamente. Sexta-feira, coisa que a gente já não ia saber só estudando as obras básicas, né? Assim, a gente não ia saber os detalhezinhos do que aconteceu. Ai, foi tão fácil para Kardec, fez umas perguntas e respondeu. Pegava lapada todo dia. É o boletim que vai nos explicando como era o cotidiano deles. Como é que era feita as reuniões, e tá tudo no boletim, tudo explicado bonitinho. A organização, por exemplo, hoje a gente já sabe que não era só chegar e entrar, tinha que haver um convite, e esse convite tinha que ser feito, teria que ser um convidado por indicação de um membro da sociedade, né, na verdade, que eles pagavam as despesas, eles dividiam. Então, todos esses detalhes a gente foi aprendendo com a Revista Espírita. E lembrando que não é porque ele trabalhava com os espíritos que ele teve facilidade, né? Que às vezes é o que a gente quer. Poxa, mas eu estou no trabalho, quero facilidade. Não tem. Sexta-feira, 6 de julho de 1860, sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 29 de junho. Comunicações diversas. O senhor Achille R. leu uma carta de Limoges, na qual o autor fala de um médium, amigo seu, que um espírito faz trabalhar de 8 a 9 horas por dia. Diz ele que esse espírito deve dar-lhe um meio infalível para assegurar-se da identidade dos espíritos e de jamais ser enganado, mas lhe aconselha segredo sobre esse ponto e sobre suas comunicações em geral. A gente já está lá no livro dos médiuns, obsessão, fascinação, procura lá uma ajuda. Então, a gente já viu que esse espírito aí que faz trabalhar, que dá dicas infalíveis para assegurar-se da identidade dos espíritos e requer segredo para ele se afastar, isso já é o espírito obsessor e é mistificação também, né? O senhor Allan Kardec observa a respeito que vê 3 motivos de suspeita neste caso. Primeiro, é a duração do trabalho imposto ao médium, o que é sempre um sinal de obsessão. Sem dúvida, os espíritos bons podem pedir ao médium que escreva, mas em geral não são imperativos e nada prescrevem de absoluto, nem quanto às horas, nem quanto à duração do trabalho. Ao contrário, detém o médium quando há excesso de zelo. O segundo motivo de suspeita é o pretenso processo infalível para assegurar-se da identidade. E o terceiro, finalmente, é a recomendação de guardar segredo. Se a receita fosse boa, ele não devia fazer mistério. Parece-lhe que o espírito quer apoderar-se do médium a fim de manobrá-lo à vontade em favor da suposta infalibilidade de seu processo. Provavelmente teme que outros vejam as coisas às claras e frustrem suas manobras. Daí porque recomenda silêncio a fim de não ter contraditores. É um meio de sempre ter razão. Já que ninguém diz nada contra, eu estou certo, né? E que lá no livro dos médiuns a gente aprende que o espírito obsessor já chama meu médium. Estudos. Evocação de François Arago pela senhorita H. São Luís responde que não é o médium que convém a esse espírito. Aconselha a escolher outro. François Jean Dominique Arago nasceu em 26 de fevereiro de 1786
e desencarnou em 2 de outubro de Ontem. 1853. 3 séculos para trás. Foi um físico, astrônomo, matemático e político francês. Ocupou o cargo de primeiro-ministro. Deve-se às investigações de Arago a confirmação da teoria ondulatória da luz. Ou seja, o cara era o cara. Porque até hoje, no ano 2000, eu não sei o que quer dizer a teoria ondulatória da luz. Quer dizer, eu sei, mas assim, uma hora ela é luz, uma hora ela é onda, uma hora ela é raio, mas eu só sei que ela acende e eu vejo as coisas. Isso lá. Então, assim, ele era muito... Então, assim, que médium vai ter a capacidade para interpretar esse linguajar de um físico, astrônomo, matemático? Daí que ele fala da capacidade de escolher outro médico. Isso quer dizer, se ele pede para escolher, é porque tem um outro médico com capacidade melhor. Porque lembra que no processo de comunicação, o espírito ele vai utilizar o material que tem dentro do médium. Por isso que nós falamos que todo o trabalho mediúnico, ele tem um pouco de anímico, porque é anímico na condição que eu vou usar o que tem, os recursos que o médium me proporciona. Então, ele vai procurar aqueles que têm um melhor vocabulário, inclusive, para poder compreender o seu pensamento. Porque os espíritos, eles transmitem pensamento. Quem reveste o pensamento do espírito tem um vocabulário é o médium. Então, uma pessoa que não tem absolutamente um nível intelectual, vamos dizer assim, não consegue processar o pensamento de Arago. Então, por isso, olha, com essa médium não vai dar, ela não vai conseguir processar. É necessário aí um outro médium, entendeu? Porque São Luís é o responsável pela reunião mediúnica. Ele é ele que coordena no lado espiritual. Então, quando Kardec fazia a evocação, antes de evocar, ele perguntava a São Luís: posso evocar o espírito Arago? Olha, a médium não tem capacidade para ele. Então, é como se dissesse assim: Arago poderá até vir, mas você não tem médium. Escolhe outro. Você não tem, esse médium não dá para isso. Não vai ser proveitosa. Né? Eu meio que comecei agora essa revista espírita. Então, estava meio que uma reunião ali, estava Kardec, São as reuniões aí mediúnicas. estavam os médicos. Estava aqui meio não, estava numa reunião. São as reuniões mediúnicas Aí deles. estava Kardec, São Luís, aí houve essa evocação. São Luís em espírito. Em espírito. O São Assim, Luís está para Kardec como Emmanuel está Está para para o Francisco Chico. Cândido Xavier. Isso. Agora, Kardec, fisicamente, aí São Luís Coordenando o trabalho espiritualmente mediúnico. coordenando. Aí houve essa evocação de François, como é que era Frapado, eles evocava. Em nome de Deus, nosso Pai, evocamos o espírito do fulano. Mas antes dele fazer a evocação, eles perguntavam a São Luís através de médios. Entendeu? Porque São Luís é que coordenava o trabalho mediúnico de Kardec. Então, sim, pode chamar. Aí ele evocava: em nome de Deus, nosso Pai, evocamos o espírito fulano de tal, tal, tal. E aí se manifestava. E ele evocava todos os níveis de espírito, desde que ele tivesse permissão para isso. Então você vai ver isso na revista Espírito, você vai ver isso no livro Céu e Inferno. Kardec trabalhou com as evocações. Ele evocava. Mas era Kardec. O intuito dele era estudo, não era curiosidade. Em outras... nomes, e as escolhas desses nomes já eram pré-estabelecidas? Tipo Conforme a necessidade. Conforme a o que ele ia necessidade, perguntar. o que aparecia. Aqui parece que ele evocou o François de Arago a esmo. É porque nas outras revistas para trás ele já apareceu, já se apresentou, a gente já sabe quem ele é. Então ele Esse é o terceiro ano, né? ele já é, vamos dizer assim, um habitué das mediúnicas. Já é um habitué das mediúnicas do Kardec. Ele só está dizendo que dessa vez, na evocação dele, o São Luís disse que o médium que estava se usando não convinha. Era melhor escolher outro. E lembra que aqui é 1860, o Livro dos Espíritos foi 1857. E tem várias revistas que eles perguntam. Alguém diz assim: meu amigo morreu em forma suspeita, pode evocar? E ele perguntava: São Luís pode evocar? Agora não, nesse momento não, então não pode. Aí quando diz que pode, eles evocam.
Não é nada bagunçado, não. É tudo na organização. Diversas perguntas são feitas sobre a aptidão especial dos médiuns para receber comunicações de tal ou qual espírito. A resposta é: um espírito vem de preferência a uma pessoa cujas ideias são simpáticas às que possuía em vida. Há relação de pensamentos entre o céu e a terra ainda maiores do que as existentes na terra. Questão 227, Livro dos Médiuns, capítulo 22. Influência moral dos médiuns também fala sobre essa parte. Segundo estudo, pergunta proposta pelo senhor Conde Dizer sobre a distinção feita por certos sonâmbulos lúcidos que designam os homens por luz azul e as mulheres por luz branca. Indaga se o perispírito teria uma cor diferente conforme os sexos. Resposta do espírito interrogado. Isso não tem nenhuma relação com o nosso mundo. É um fato puramente físico e depende da pessoa que vê. Entre os homens há os que, mesmo despertos, não veem certas cores ou as veem diferentemente dos outros. Dá-se o mesmo com as pessoas adormecidas. Podem ver o que outras não veem. Então, estávamos na loja, eu e a Mita, comprando um vestido. Ela disse, me passa esse vestido azul. Eu falei, que vestido azul? Porque esse vestido é verde. Ela, isso é verde para ti? Para mim é azul. Aí disse, um fato corriqueiro, mas que acontece muito. Que ele diz que isso é físico, é puramente físico. Não tem nada a ver, não existe, não é. Não é espiritual. Não é espiritual. Terceiro estudo. 4 ditados espontâneos são obtidos. O primeiro pela senhorita Rouet, do espírito que continua suas memórias. O segundo pelo senhor Didier, sobre a eletricidade espiritual, assinado por Lamané. Félicité Roberto de Lemané. Nasceu em 19 de junho de 1782 e desencarnou dia 27 de fevereiro de 1854, aos 71 anos. Foi um filósofo, político, sacerdote, tradutor e escritor francês. Então, ele também deu uma comunicação. E a terceira comunicação, pela senhora Costel, sobre as altas verdades do Espiritismo, assinado por Lázaro. Eu procurei esse Lázaro, já que já terceira vez e não sei quem é esse Lázaro. Tem vários Lázaros. Não achei nada sobre Lázaro, até porque tá Lázaro. O quarto ditado, pela senhorita Stefan, a cada um a sua tarefa, assinado por Gustave Lenormand. Não, esse eu também não achei. Procurei e não achei. Gustave Lenormand, se a gente voltar um pouquinho lá na página, lá no mês de junho, Qual é a página? na nossa versão é 248, no mês de junho, ele vai falar quem foi o Gustave de Lenormand, que era um espírito familiar falecido há alguns anos e que em vida chamava-se Gustave Lenormand. Então, é um espírito familiar de alguém e que já é conhecido do grupo lá de Kardec. Sexta-feira, 13 de julho de 1860, sessão geral. Leitura da ata, sessão geral. Pode ir visitante, entendeu? Com indicação. Desde que um se responsabilize por ele. Para não ter bagunça, para não entrar qualquer um e fazendo arruaça, pergunta para desconcentrar. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 6 de julho. O senhor Eugênio de Porry, de Marsella, presta homenagem à sociedade com seu novo poema intitulado Linda Legenda Gaulesa. A sociedade recorda seu encantador poema Urânia, exprimindo-lhe seus agradecimentos por ter lhe enviado a nova obra. A senhorita P. é encarregada pela sociedade de relatá-lo. O poema Urânia se encontra na Revista Espírita de novembro de 1859. Está no nosso canal, você pode ver, é um poema longo e lindo. Comunicações diversas.
O Sr. S. transmite uma nota sobre um homem que, no ano passado, suicidou-se na rua Campoá, a fim de isentar o filho do serviço militar, tornando-o o filho único de mulher viúva. Pensa-se que sua evocação será instrutiva. Está no livro Céu e Inferno, todo dia. E a gente já viu também aqui na revista, não já? Essa evocação Não, tá. está na obra Céu e Inferno. É, isso que a gente está falando aqui. Porque ele não queria que o filho fosse para a guerra. E a única forma era se ele era filho único, caso o pai viesse a desencarnar, ele teria que ficar tomando conta da mãe. Então o pai comete o suicídio para o filho não ir para a guerra, né? E a gente vê o sofrimento dele. Mas, de certa forma, quando a gente fala em suicídio, não existe uma regra só. Quando se fala em atitude, sempre é avaliado a intenção. Então, a intenção do pai, né? O ato de proteger o filho, de não querer o filho em uma guerra, né? Mas ele responde alto também por conta da falta de confiança em Deus, né? Então, é bonito, está no livro Céu e Inferno também. Segunda comunicação. O senhor de Grand-Boulogne envia uma nota sobre o muçulmano Surbein Muluk, que acaba de falecer em Tunis com 110 anos e cuja vida foi notável pelos atos de caridade que realizou. Será evocado. Trava-se uma conversa sobre a questão da longevidade. O senhor de Grand-Boulogne, que viveu muito tempo entre os árabes, diz que os exemplos dessa natureza não são muito raros entre eles, o que o leva a atribuí-los à sobriedade. Conheceu aqui essa sobriedade no sentido de moderação no comer e no beber. Conheceu uma pessoa com cerca de 130 anos. O senhor Condizé diz que a Sibéria talvez seja a região onde a longevidade é mais frequente. A sobriedade e o clima, por certo, haverão de exercer grande influência sobre a duração da vida. Mas o que, sobretudo, deve contribuir para isso é a tranquilidade de espírito e a ausência de preocupações morais que, em geral, afetam as pessoas do mundo civilizado, consumindo-as prematuramente. Eis porque se encontram maiores velhices entre aqueles cujas vidas estão mais próximas da natureza. Vejam que no século XIX já tinham discussões sobre longevidade, onde se vive mais. E aqui também tem, né? Os longevos do Japão, os longevos da Grécia, do Mediterrâneo, também tem isso. Também. De Maués, segundo a Carla. Terceira comunicação. O Sr. Allan Kardec relata um caso pessoal que mostra o desejo que experimentam certos espíritos de serem evocados quando jamais o foram. Aproveitam as ocasiões propícias de se comunicar quando estas se apresentam. Ou seja, parece que também do outro lado fica um certo número de espíritos dizendo: posso falar? Posso ir hoje? Hoje, será que dá para eu mandar alguma coisa? Assim, só se São Luís permitir. Poxa, seu Kardec, me evoca. É por isso que tem as comunicações espontâneas. Porque ele diz assim: aproveita as ocasiões propícias de se comunicar quando estas se apresentam. Daí as comunicações espontâneas. Não foi nem evocado e o espírito apareceu. Deu uma brecha. Claro que eu estou falando brincando, porque não é deu uma brecha. Teve a permissão de Deus, dos organizadores, ele pode falar. Quarta comunicação. Vários membros comunicam o protesto publicado por diversos jornais do senhor Le Ribel, antigo negociante de carvão da Rua de Grès, na casa da qual ocorreram em 1849 notáveis manifestações cuja autenticidade tinha sido posta em dúvida. Então, veremos o que aconteceu naquela época. Foi verdade ou foi embuste? Estudos. Primeiro, exame crítico da dissertação de Le Monnet sobre a eletricidade espiritual, feita na sessão de 6 de julho.
O Espírito explica e desenvolve os pontos considerados obscuros. Ou seja, Le Monet deu uma comunicação e ainda assim foram para análise crítica, ponto a ponto. Tinha ticadinho do croissant? Seria um ticadinho do croissant na sociedade espírita? Não duvido, porque Kardec não ia passar batido numa comunicação desse porte, né? Segundo estudo, evocação do suicida da rua de Quincampoix. Terceiro, evocação de Gustave Lenormand. Quarto, perguntas diversas sobre os médiuns. Quinto, 3 ditados são obtidos simultaneamente. O primeiro, sobre o saber dos espíritos, assinado por Channing. O segundo, continuação de A Eletricidade do Pensamento, assinado por Delphine de Girardin. O terceiro, sobre a caridade, assinado por Le Monet, a propósito da nota lida sobre o muçulmano Sur Ben-Muluk. Já vimos Lamennais e o Channing, a gente já viu ele outras vezes na Revista Espírita, também nessa Revista Espírita de 1860, sobre a pneumatografia ou escrita direta. Só para relembrar, William Ellery Channing nasceu em 7 de abril de 1780 e desencarnou em 18 de fevereiro. Não, e desencarnou em 1842, em 2 de outubro, olha, ontem de novo. 2 de outubro de 1842, aos 62 anos. Ele era pastor unitarista que nega o dogma da Santíssima Trindade do Deus Uno. A Delphine, tu já falaste dela? Ela aparece várias vezes, né? Delphine de Girardin, inclusive no Evangelho. Vai. Isso. E assim finalizamos o estudo de hoje. Aqui na próxima semana voltaremos para sexta-feira, 20 de julho, lendo os estudos e a ata da sessão. Agradecemos nosso Senhor Jesus essa oportunidade, essa bênção desse estudo, desse trabalho, e aos amigos espirituais que aqui nos auxiliam e nos intuem. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.